Hoje, Ricardo, se você pudesse elencar das opções que nós temos aí de soluções naturais, o mercado traz de soluções naturais que tenha esse enfoque ou esse posicionamento como ferramentas de imunonutrição? Ou para substituição Sim. de programas AGP, programas convencionais, vamos dizer assim. A gente tem uma série de produtos no mercado, né, Fábio? Sim. Falar de cada produto individualmente é bastante complicado pela quantidade de produtos que tem, pelas características individuais de cada um, e a gente não quer também cansar quem está nos ouvindo aqui e ficar 2 dias falando, né? Mas, de uma forma geral, a gente pode agrupar esses produtos em algumas categorias, né? Então, a gente tem, por exemplo, a classe dos probióticos, né? Produtos à base de micro-organismos vivos. Cada um tem o seu apelo, mas no geral a gente está falando de produtos que têm um potencial muito grande em modulação da microbiota. E essa é a que chegou primeiro, né? A que chegou primeiro veio com uma abordagem bastante simplória, vamos dizer assim, exclusão competitiva. E não é uma crítica à abordagem, é o que se conhecia no momento que esses produtos vieram para o mercado. Hoje já se sabe muito mais a respeito deles, né? A gente tem outras categorias que estão crescendo bastante. A gente tem dentro da categoria dos fitogênicos muitos representantes no mercado com N capacidades distintas de ação. Os próprios ácidos orgânicos, né, e seus derivados. A gente tem algumas enzimas, inclusive enzimas nutricionais, que são os nutricionistas que usam com foco em digestibilidade no nutriente, mas que nos ajudam também a reduzir os desafios entéricos. E algumas outras categorias que, como os prebióticos, que também não são tão recentes assim, mas que têm nos últimos anos aparecido um pouco mais no mercado e a gente tem entendido melhor as características desses produtos, até categorias mais recentes como os pós-bióticos, né? Que também a gente está tentando entender. Dentro desse conjunto aí de basicamente 5 ou 6 categorias que eu citei, a gente tem ótimos representantes dentro de todas elas, falando aí em termos de produtos, né? O que a indústria tem por hábito muitas vezes, e não é intencional, é uma questão de como que se trabalha normalmente. Bom, eu vou substituir então um promotor de crescimento por algum alternativo, mas eu estou pensando, eu tô com o chip do promotor de crescimento ainda. O que isso quer dizer? Eu vou usar Essa era a minha pergunta. do início ao fim do ciclo produtivo o mesmo promotor de crescimento. Se eu faço isso com um promotor de crescimento, lógico que lá com 6 meses, 4 meses, enfim, mas num período pré-determinado eu faço uma rotação de princípio ativo, mas o fato é que do alojamento até o abate eu uso o mesmo princípio ativo. Bom, se eu faço isso com um antibiótico promotor de crescimento, se eu vou olhar para a linha dos alternativos, eu teria que fazer a mesma coisa. Eu vou escolher lá um ácido orgânico e ele vai substituir o promotor de crescimento do dia 0 ao dia 42. Né? Na verdade, não é isso que acontece. O promotor de crescimento ele tem um mecanismo de ação amplo e que ele consegue atender, contemplar todos os desafios que o animal passa ao longo da vida dele com um único produto, com uma única molécula. Quando a gente fala dos aditivos, dos produtos alternativos ou naturais, enfim, cada produto tem a sua característica e ele atende um determinado desafio. Né? Como esses desafios mudam ao longo da vida do animal, naturalmente eu preciso contar com diferentes produtos ao longo da vida desse animal. Esse é o gancho. Você me deu um gancho para um quadro nosso que é o Tem Nexo e Não Tem Nexo. Ah, legal. Então você já conhece já o quadro, conheço. Maravilha. Então nesse quadro eu faço algumas afirmações e você diz se tem nexo ou não. Uma das afirmações é exatamente essa. A afirmação em programas de AGP Free, para substituição de melhoramentos de desempenho, antibióticos melhoradores de desempenho, é possível realizar essa mudança apenas utilizando uma solução natural ou um alternativo único em substituição ao promotor? Não tem nexo. Não tem nexo. Não tem nexo exatamente por isso. Por isso que eu comentei. Não é possível contemplar com um único produto. E apesar de ser possível contemplar com combinação de 2 ou mais produtos,
do ponto de vista de viabilidade econômica, não está correto, porque a gente acaba, como os desafios mudam ao longo da vida do animal, e a gente montaria um programa, vamos dizer assim, com uma combinação de 2 ou 3 produtos para toda a vida do animal, em determinados momentos da vida do animal nós estamos com um desafio sendo coberto que não está acontecendo naquele momento. Ou seja, nós estamos investindo num produto que está naquele momento que não está nos trazendo resposta. A gente está só colocando grana ali. Então, o adequado é a gente entender efetivamente quais os desafios e em que momentos que eles acontecem e montar programas personalizados para aqueles desafios. Isso não quer dizer que cada semana eu vou estar com um programa diferente, né? Mas eu não posso montar um programa do alojamento até o abate sob pena de ou não conseguir atender todos os desafios ou pecar do ponto de vista de viabilidade econômica.